Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu já estou emendando aqui com o último capítulo, então onde ele foi pedir é, ajuda para trabalho no final das contas, né? Eu não lembrava também, achei que ele queria ver a mãe, alguma coisa assim, mas ele queria trabalhar, ele percebeu como um simples enfermeiro na colônia é muito mais sábio, muito, não mais sábio, né, mas sabe muito mais do que a medicina terrestre, né, que você precisa muito mais do coração. Então, então acho que é isso. Ele vai querer pedir, ele ia com a intenção de pedir uma ajuda sendo médico ou enfermeiro, mas ele percebeu que ele precisa pedir. Bom, enfim, eu não vou explicar muito porque o próprio capítulo vai explicar. Então, capítulo 14, Elucidações de Clarencio. Pulsava em precipite o coração. O coração estava batendo rápido, né? Fazendo-me lembrar o aprendiz bisonho diante de examinadores rigorosos. Vendo aquela mulher em lágrimas e ponderando a energia serena do ministro do auxílio, tremia dentro de mim mesmo, arrependido de haver provocado aquela audiência. A gente ri, né? Mas só que é o que eu venho falando. Esse livro, ele veio pra gente abrir os olhos agora, cara. Olha que bênção, né? Não seria melhor calar, aprendendo a esperar deliberações superiores? Não seria presunção descabida pedir atribuições de médico naquela casa onde permanecia como enfermo? A sinceridade de Clarencio para com a irmã, que me antecedera, despertara-me raciocínios novos. Quis desistir, renunciar ao desejo da véspera e voltar ao aposento, mas era impossível. O ministro do auxílio, como se adivinhasse meus propósitos mais íntimos, exclamou em tom firme, pronto a ouvi-lo. Ia solicitar instintivamente qualquer serviço médico em nosso lar, embora a indecisão que me dominava. Entretanto, a consciência me advertia. Por que referir-se a serviço especializado? Não seria repetir os erros humanos dentro dos quais a vaidade não tolera outro gênero de atividade senão correspondente aos preconceitos dos títulos nobiliárquicos ou acadêmicos? Esta ideia equilibrava-me a tempo, bastante confundido, falei. Tomei a liberdade de vir até aqui, rogar seus bons ofícios para que me reintegre no trabalho. Ando saudoso dos meus místeres, agora que a generosidade do nosso lar me reconduziu à bênção da harmonia orgânica. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação, ficar sem ação, né? Clarencio fitou-me longamente, como a identificar minhas intenções mais íntimas. Já sei. Verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o senhor honrou a sua personalidade na terra. Até aí, as palavras dele eram jatos de conforto e esperança, que eu recebia no coração com gestos confirmativos. Depois de uma pausa mais longa, porém, o ministro prosseguiu. Convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Você foi médico na Terra, cercado de todas as facilidades no capítulo dos estudos. Nunca soube o preço de um livro, porque seus pais generosos lhe custeavam todas as despesas. Logo depois de graduado, começou a receber proventos compensadores, não teve sequer as dificuldades do médico pobre, compelido a mobilizar relações afetivas para fazer clínica. Prosperou tão rapidamente que transformou facilidades conquistadas em carreira para a morte prematura do corpo. Enquanto moço e sadio, cometeu numerosos abusos dentro do quadro de trabalho a que Jesus o conduziu. Ante aquele olhar firme e bondoso ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Isso daqui me pega. Eu não sou médico, mas eu tenho uma história um pouco parecida, né? Eu fui para a faculdade com meus pais me ajudando. Eu sou do interior de São Paulo, fui fazer faculdade no Paraná. Recebi a bolsa também, mas assim que formado eu consegui logo um bom trabalho também. Comecei com um estágio um pouco humilde e simples, mas só que logo depois desse estágio de um ano eu consegui um bom trabalho que já remunerava bem. Então
enquanto o moço e sadio cometeu numerosos abusos dentro do... Eu acho que eu nunca fui muito de abusar, assim, sabe? Mas é isso. Tanto o Evangelho de Jesus quanto esses livros, em alguns pontos, você vai se identificar e aí você vai abrir os olhos, sabe? É isso que eu falo. Mas vamos continuar, né? Ante aquele olhar firme e bondoso ao mesmo tempo, estranha perturbação apossara-se de mim. Respeitosamente ponderei. Reconheço a procedência das observações, mas, se possível, estimaria obter meios de resgatar meus débitos, consagrando-me sinceramente aos enfermos deste parque hospitalar. Impulso muito nobre, disse Clarencio sem austeridade. Contudo, é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha, mas no mundo costuma representar uma porta aberta a todos os disparates. Com essa ficha, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor, no quadro de seus divinos serviços no planeta. Tal princípio é aplicável a todas as atividades terrestres, excluída a convenção dos setores nos quais se desdobrem. Meu irmão recebeu uma ficha de médico, penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos, quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de algumas árvores? Grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. Como reconhece agora, o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio dos companheiros. Então aqueles que adentram os pântanos do... Como que ele falou? O pântano dos interesses... consegue atravessar os pântanos dos interesses inferiores, né? Deixar só o interesse, eu só quero o dinheiro da profissão, para então eu tomar meu vinho, comprar uma casa com piscina, que não sei o que, jato, sabe? Quem consegue atravessar isso e realmente adentrar na alma do seu paciente, entender o porquê daquilo, e não ficar só no diagnóstico. Por que isso, né? Você está com uma dor de cabeça, então vamos dar um remédio. Por que você tá com câncer? Por que você está com pedra no rim? Enfim, né? Porque a causa raiz do problema, né? E principalmente na medicina, isso hoje é muito comum. Sempre foi muito comum a gente só tratar o problema e não ir a fundo na causa raiz, né? Então, e quem faz isso, quem sempre fez isso até hoje, né? É tratado com escárnio dos seus companheiros, né? Interessantíssimo, né? Fiquei atônito. Não conhecia tais noções de responsabilidade profissional. Assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho para cooperação ativa com o Senhor Supremo. Incapaz de intervir, aguardei que o ministro do auxílio retomasse o fio das elucidações. Conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Generoso benfeitor, atrevi-me a dizer, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E, fazendo esforço para conter as lágrimas, pedi humilde. Submeto-me a qualquer trabalho nessa colônia de realização e paz. Com um profundo olhar de simpatia, respondeu, meu amigo, não possuo apenas verdades amargas. Tenho igualmente a palavra de estímulo.
Não pode ainda ser médico em nosso lar, mas poderá assumir o cargo de aprendiz oportunamente. Sua posição atual não é das melhores. Entretanto, é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério do Auxílio a seu favor. Minha mãe? Perguntei, inebriado de alegria. Sim, esclareceu o ministro. Sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Logo após a sua vinda, pedi ao Ministério do Esclarecimento que providenciasse a obtenção de suas notas, que examinei atentamente. Muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão. Mas, nos 15 anos de sua clínica, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça. Troça, com C cedilha? O que é troça? Ato ou feito por escárnio, zombaria, olha só. Você fez isso por zombaria, por... Não, mas só que peraí, desculpa. Mas pode ser também por multidão, grande quantidade. Absolutamente. Agora não sei se é por... Vamos ler de novo. Na maioria das vezes praticou esses atos meritórios absolutamente por troça. Por muitos ou por zombaria? Não entendi agora também. Bom, enfim. Mas presentemente pôde verificar que mesmo por troça, o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Eu acho que é por zombaria, né? Então ele fazia de qualquer jeito, receitava, mas só que ainda assim o verdadeiro bem espalha bênçãos em nossos caminhos. Olha que coisa, né? Desses beneficiados, dos 6.000, 15 não esqueceram e têm enviado até aqui veementemente apelos a seu favor. De 6.000, 15. Devo esclarecer, no entanto, que mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes surge aqui a seu favor. Concluindo a sorrir, as elucidações surpreendentes, Clarencio acentuou. Aprenderá lições novas em nosso lar, e depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, separando-se para o futuro infinito. Sentia-me radiante, pela primeira vez, chorei de alegria na colônia. Oh, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? Por vezes, é preciso que se cale o coração no grandiloquente silêncio divino. Então, é isso, né? Que esses 2 capítulos seguidos aqui são muito, muito bons para uma lição de humildade, uma lição de... Não sei, me fogem palavras, mas eu acho que humildade com certeza é a principal lição aqui, né? Não fazer as coisas de qualquer jeito, né? Muitas frases de pai assim também, né? De pai e de mãe, né? Quem faz errado faz 2 vezes, né? Então, que façamos as coisas com o coração, com o melhor de si, sabe? Para que a gente chegue do lado de lá melhor do que entramos, né? Para que saímos melhor do que entramos, né? Então, baita capítulo. Beleza, pessoal? Muito obrigado, boa tarde, tamo junto.